Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança. Na Síria, após 53 anos de poder, o regime da família Assad caiu como um castelo de cartas perante a ofensiva de uma coligação de vários grupos rebeldes que avançaram praticamente sem oposição em direção a Damasco. Perdido o apoio da Rússia e do Irão, preocupados com a guerra da Ucrânia e com problemas internos e a eleição de Donald Trump, mas também do Hezbollah, destruído por Israel, Bashar al-Assad fugiu do país e exilou-se em Moscovo, de onde viu ser nomeado um primeiro-ministro de transição. Este novo primeiro-ministro terá a tarefa de conciliar os diferentes grupos envolvidos no conflito, onde se destacam os islamitas do Hayat Tahrir al-Sham, liderados por Mohammed al-Julani, um antigo membro do Estado Islâmico do Iraque, que foi enviado para a Síria para criar a Frente al-Nusra e dessa forma abrir uma nova frente jihadista na guerra civil que então já alastrava pelo país. Para já, Jolani diz que se moderou e que o Ocidente não tem com que se preocupar. Their fears are unnecessary, God willing. The country will be rebuilt. The fear was from the presence of the regime. The country is moving towards development and reconstruction. It's going towards stability. People are exhausted from war. So the country isn't ready for another one, and it's not going to get into another one. The source of our fears was from the Iranian militias, Hezbollah and the regime which committed the massacres we are seeing today. So their removal is the solution for Syria. The current situation won't allow for a return to panic. É sobre tudo isto e as consequências para a região que vamos falar no episódio desta semana com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Bom, nos últimos anos a guerra civil na Síria era dada como congelada, digamos assim, não é? Que os últimos anos, aliás, os países árabes iniciaram um movimento de reaproximação, com Bashar al-Assad a estar presente em fóruns regionais e a Arábia Saudita a nomear um embaixador em Damasco, e os próprios países da União Europeia tinham começado a restabelecer relações com Bashar al-Assad. Isto foi inesperado? Foi claramente, quer dizer, não parece que houvesse muita gente a prever o descongelamento, digamos assim, do conflito. Sendo certo que, se olhássemos talvez com mais atenção para a situação, verificava-se que havia um problema muito sério na economia síria, desde sensivelmente 2019, e que as consequências desse descalabre económico eram bastante evidentes no interior das Forças Armadas, em concreto, mas também no aparelho de Estado. Portanto, a partir do momento em que a guerra parece, há 4 anos atrás, parece mais ou menos ganha, ou pelo menos, como tu disseste bem, Assad volta a estar na Liga Árabe, etc., nestes fóruns que referiste. O que não regressou foi a normalidade para estes setores do Estado, das Forças Armadas. Tinham vivido uma certa normalidade durante a guerra civil, não tinham sentido na pele essa guerra, como muitos outros setores. Depois de 2019 é quando começam a sentir essas consequências. Eu creio que, em parte, quer dizer, a questão que se coloca é como é que isto aconteceu tão rapidamente. Esta vitória dos chamados rebeldes. E eu creio que a razão principal é esta razão económica. Mas depois, obviamente, também há as outras que já foram apontados por muita gente, mas creio que vale a pena referir, que é o problema do Irão, não é? A degradação do poder, a redução do poder do Irão depois de outubro do ano passado e sobretudo em consequência das ações de Israel. Depois também, obviamente, a questão russa e a Turquia. Quer dizer, a grande surpresa para muita gente talvez tenha sido a Turquia, sendo certo que não é inteiramente surpreendente, porque a Turquia tem tido um papel muito relevante durante toda a guerra civil, durante todo este período. Erdogan
tem sido muito ativo, apoiando vários grupos. E agora parece-me que a questão que se coloca doravante é saber se este governo consegue consolidar-se. Eu tenho muitas dúvidas que o consiga, porque tem sensivelmente um terço do país ocupado pelas, o nome é delicioso, pelas forças democráticas sírias, que na realidade é um grupo, é uma aliança de grupos onde predomina uma milícia curda, que o regime de Ankara diz ser afeta ao PKK. O PKK é um movimento... A milícia curda que tem também algum apoio dos Estados Unidos e que foi fundamental no combate ao terrorismo do Estado Islâmico. Exatamente isso. E, portanto, vamos ver se é possível este governo, o THS, conviver com este grupo. Eu tenho muitas dúvidas, quer dizer, eu acho que o que vai acontecer na Síria provavelmente ocorrerá mais ou menos de acordo com as linhas que se verificaram depois dos Mujahideen no Afeganistão terem vencido os soviéticos, quer dizer, em que há uma fase inicial e depois ao descalabro total. De qualquer forma, o que me parece também relevante dizer é que ninguém deve chorar pelo regime de Assad, quer dizer, é um regime brutal, sanguinário, tudo isso é verdade. Mas apesar de tudo, quer dizer, o regime, porque a família Assad pertencia a um pequeno grupo, representa menos de 10% da população, os alauítas, porque pertencia a esse grupo e, enfim, era esse grupo que na prática dominava o regime. Mas havia alguma proteção das outras minorias, incluindo as minorias cristãs. Aliás, o partido Baath, que é o partido que estava há 61 anos no poder, porque isto era uma ditadura militar, mas do partido Baath, o partido Baath tinha uma visão laica, nacionalista do Estado e, portanto, protegia as suas minorias. Temo que isso não será o futuro na Síria, e as minorias, para além dos cristãos, estamos a falar dos drusos e outros grupos que podem legitimamente, penso eu, resistir a uma visão islamista que parece estar no horizonte. Em relação a isto que o Vasco estava a dizer, nesta espécie de demonstração de que se tem moderado, Mohammed al-Julani deixou de cair, aliás, este nome, que era um nome de guerra, para recuperar o nome de batismo Ahmed al-Shara. Isto será suficiente para mostrar alguma evolução, tendo em conta o passado? O passado começa por ser o presente, porque uma das declarações mais recentes que fez o líder da Organização para a Libertação do Levante foi precisamente lembrar que era oriundo dos Montes Golã, que a família era oriunda dos Montes Golã, que eram refugiados dos Montes Golã. Ora, isto significa o quê? Isto significa que os Montes Golã, para lembrarmos, assim de repente, não é? São um território sírio que foi ocupado por Israel na sequência da guerra de 1967. Até à queda deste regime, manteve-se um status quo que passou por vários conflitos, mas que era uma situação congelada. Israel aproveitou esta situação. Nós referimos isso aqui há 15 dias, quando falámos do início de movimentações no norte da Síria por instigação do poder turco. E lançou uma ofensiva em larga escala para ocupar essa zona dos Montes Golã.
ocupou a zona de tampão. A zona tampão é o quê? Era uma zona que, depois de um acordo em 1974 entre Damasco e Tel Aviv, funcionava como um separador sob tutela, vigília das Nações Unidas. Israel ocupou essa zona tampão. Ao ocupar essa zona tampão, ocupou o Jamal al-Sheikh, que denomina de Monte Hebron, e ficou com uma posição estratégica fortalecida que é inaceitável para qualquer futuro regime na Síria. E está a desencadear uma operação em larga escala para a destruição das principais infraestruturas que existiam do Mas exército o receio sírio. israelita é a instalação de um regime islamita ali na fronteira. Isto é para demonstrar que nós o que estamos a assistir é uma nova fase da guerra civil na Síria e a uma fase completamente nova, que é da intervenção militar direta de Israel em mais um país vizinho. E como a Síria é um campo de batalha, estamos também a assistir a uma ofensiva das forças norte-americanas. São cerca de 1.000 homens, nominalmente, mas provavelmente neste momento serão mais, com a chegada de comandos e outras forças especiais que combatem, alegadamente, forças do Estado Islâmico e resquícios da Al-Qaeda no leste da Síria. Portanto, a ideia de que houve uma guerra que estava com posições mais ou menos estanques e congeladas, e que agora a guerra acabou, é uma ideia totalmente errada. É numa nova fase da guerra civil em que, conjunturalmente, está a haver um interesse dos principais grupos sunitas, sejam islamitas, seja uma coligação heteróclita que vai desde antigos republicanos a dissidentes do Baas, que convergiram sobre Damasco. É preciso não esquecer que as primeiras tropas rebeldes a entrar em Damasco são as que provinham do sul, e depois convergiu então este grupo islamita da Organização para a Libertação do Levante sobre a capital. Portanto, aquilo que nós assistimos agora é conjunturalmente uma unidade entre estes grupos para desfazer aquilo que restava das estruturas do grupo de Assad. Al-Shalani está a seguir até agora um percurso muito semelhante a algo que já assistimos, por exemplo, no Afeganistão com os talibã de etnia Pashtun. Ou seja, o seu ideário islamita de criação de califado universal, que é a raiz de onde ele vem, da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, há um momento em que, numa metamorfose, se torna num califado étnico-religioso confinado a determinada fronteira territorial. Quando se diz Al-Sham, que nós tradicionalmente no Ocidente cristão europeu traduzimos por Levante, está-se a falar de um território que é muito maior do que a Síria. Muito vasto. É o território que engloba também o Líbano e uma parte do Iraque. E a contradição que existe aqui é que todos estes grupos, o Vasco já referiu a questão curda, todos estes grupos têm uma extraordinária dificuldade de convivência porque têm projetos políticos e religiosos totalmente diferentes. E no caso desta maioria sunita, que é sensivelmente equivalente a mais de 70% da população que existe na Síria, há duas linhas que historicamente estão em choque há muito tempo, que é uma linha de radicalismo de marca islamita, chamemos-lhe assim, que foi massacrada por Hafez al-Assad, num massacre celebérrimo na cidade de Hama, e que voltou a ressurgir com as chamadas Primaveras Árabes e com as revoltas que irromperam, primeiro no sul da Síria, e que conduziram esta guerra civil a partir de 2015, sobretudo quando há a intervenção russa que consegue estancar um pouco as posições, apesar da guerra começar em 2011. E isto vai fazer um desequilíbrio total na Síria, porque na Síria não caiu apenas Assad. Na Síria caiu um regime que era único no mundo árabe.
a Síria foi o único país onde um grupo étnico-religioso que não é nem xiita nem sunita chegou ao poder e conservou o poder praticamente desde o início dos anos 60. Os alauítas são, diz tradicionalmente, um desvio, um cisma que é oriundo do xiismo muçulmano. De facto, não são apenas isso. São um grupo étnico-religioso que é totalmente divergente do próprio xiismo. Um exemplo muito simples. Os xiitas não acreditam na transmigração das almas. Isto é algo de fundamental, a transmigração das almas para os alauítas, como é também, por exemplo, para os drusos. E porquê é que esta minoria étnico-religiosa que se concentra ainda por cima, não está dispersa por todo o país, está concentrada numa província de que agora se tem voltado a ouvir falar muito, Latakia, que é uma província costeira do norte do país. Como é que esta minoria chegou ao poder? Porque era a minoria que dominava o essencial da oficialidade do aparelho militar na altura da independência. E isto porquê? Porquê é que os franceses têm tanto a ver com isto e têm uma preocupação tão grande com isto? Porque são grandes culpados de toda esta história, como são culpados da história do Líbano. Os franceses, tal como os britânicos, por exemplo, nós os portugueses não tivemos essa tradição colonial. Cultivaram sempre nas suas colónias ou domínios a política do dividir para reinar, promovendo aquilo a que se classificava de raças guerreiras. Eram os sikhs, por exemplo, na Índia, os gurkhas nepaleses, que ainda hoje são bem conhecidos. Os franceses fizeram a mesma coisa nos seus territórios africanos e no caso do Médio Oriente, no caso do Médio Oriente, tiveram duas minorias que promoveram a minoria maronita, de cristãos, naquilo que é atualmente o Líbano, que se tornou independente em 1943, e, no caso da Síria, a minoria alauíta. E, no pós-independência, tirando o caso do Líbano, onde o equilíbrio étnico-religioso era mais difícil de alterar, porque sensivelmente equiparavam-se os sunitas nessa altura, a comunidade cristã e as outras minorias. Na Síria isso não acontecia. Os alauítas eram e são cerca de 10% da população, mas monopolizaram as forças armadas, chegaram ao poder, firmaram uma aliança com algumas das principais tribos sunitas da zona de Damasco e da zona de Alepo, dentro dos esquemas tradicionais de negócio e de circuitos comerciais da religião, e contaram com o apoio de outras minorias, a minoria sobretudo drusa, da qual são mais próximos, e uma outra minoria importante na altura, hoje muito menos, depois de muitos massacres, que eram os diversos grupos cristãos do país. Todos estes desequilíbrios desapareceram, porque ainda temos de contar com os turcomanos e com os curdos do norte do país, e agora é apenas uma situação muito, muito periclitante, em que estamos a entrar no erro de pensar que isto é muito mais do que um passo de espera, mas como que uma reconstrução do país, primeiro erro. Segundo erro, estamos a pensar que são muito, muito relevantes as declarações do líder da Organização para a Libertação do Al-Sham, porque isto levanta um problema político, e eu vou ficar por aqui, que é para o Vasco poder contrabater e desenvolver. Isto levanta um problema político muito, muito, muito grave, que é o facto de esta organização ser uma organização terrorista para países como a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos, e, portanto, como é que se vai rever esse estatuto para haver negociação política? Era essa justamente a minha pergunta seguinte, porque Al-Jolani tem uma recompensa, aliás, ainda pendente, de 10 milhões de dólares emitida pelo governo americano. Estando o governo americano associado, como disseste há pouco, às forças curdas que dominam um terço do país no Nordeste, como é que isto se vai jogar em termos político-diplomáticos?
Ninguém sabe neste momento, quer dizer... Trump ontem, disse uma coisa que foi... Vamos tweet deixá-los entendê-los. Exatamente, fez um tweet a dizer não temos nada a ver com isso. A semana passada disse que os Estados Unidos não estavam envolvidos na Síria. Curiosamente foi ele que colocou estes tropas, muito pressionado aliás pela França na altura, mas foi ele no primeiro mandato que colocou estas tropas na Síria, justamente, como disse o João, para combater o Estado Islâmico. Quer dizer, eu por um lado compreendo esta posição de Trump não se querer ver envolvido nisto, não é? Quer dizer, a melhor coisa que se podia fazer provavelmente era pôr uma cerca à volta da Síria e pronto, não em diante. Mas isso provavelmente não será possível e, portanto, quer dizer, Trump vai ter de se envolver. Pode não se envolver com tropas, mas seguramente terá de ter umas conversas com Erdogan sobre esta situação. Vamos lá ver o que é que é o interesse dos Estados Unidos na região. Não é a Síria, quer dizer, como o João disse, e pelas razões que o João referiu, quer dizer, a Síria é um Estado que na prática, quer dizer, existe no mapa, mas na prática já não existe há bastante tempo, e só conseguiu, quer dizer, o pai do Bashar al-Assad, o Hafiz al-Assad, era um grande herói, uma grande referência durante os anos 70, sobretudo, porque justamente parecia que tinha a solução para transformar, não é, este caos que é a Síria num país a sério. E a ideia era relativamente simples, quer dizer, foi uma ideia que ganhou alguma atração noutros países semelhantes, como a Líbia, mas também como o Egito, e era a ideia de que as Forças Armadas eram a única instituição verdadeiramente nacional e, portanto, seriam as Forças Armadas a liderar o processo de state building, de construção do Estado e de modernização. Essa ideia sempre enfrentou imensa resistência, o massacre que o João falou há pouco. Vamos lá ver, foram 40 mil mortos, é essa a estimativa, e foram 40 mil mortos da Irmandade Muçulmana, que sempre se opôs a este tipo de coisa. Este problema continua a ser vivido, por exemplo, não é só na Síria, é no Egito, não é? A ditadura militar no Egito é a resposta à Irmandade Muçulmana. Portanto, isto é um problema que é sírio, mas não é só sírio. Repara que ainda hoje, 13 anos depois da Primavera Árabe, a Líbia, quer dizer, é um Estado falhado, o Iémen continua na mesma, também um Estado falhado. Portanto, este problema da Síria não é um problema único. O que é interessante na Síria é que talvez tenha sido o pai Assad que foi mais longe em tentar construir este Estado. Como disse o João, os aluítas dominavam as Forças Armadas e o pai Assad, em concreto, chega ao poder justamente porque é chefe da Força Aérea. Agora, tudo isso se desfez. Portanto, qual é o interesse que os Estados Unidos têm na Síria? Bom, o interesse provavelmente é zero. Quer dizer, é Israel? Em Israel tem o interesse é Israel? Sim, certo. Mas na Síria, em concreto, não estou a ver. Quer dizer, terá um interesse em evitar o ressurgimento do Estado Islâmico, mas na região em geral, quer dizer, o primeiro objetivo é evitar a nuclearização do Irão e, portanto, nesse sentido, a queda deste regime é positiva, claramente. E Israel também
Reparem que Israel fez uma coisa nos últimos dias que foi destruir praticamente, não é? O armamento que conseguiu, as infraestruturas militares. E, portanto, aconteça o que acontecer nesta região, pelo menos a Síria, neste imbróglio, não é, interno, não irá ameaçar os interesses fundamentais, acho que nem de Israel nem dos Estados Unidos. Agora, o Joker neste baralho é de facto a Turquia, não é? Porque esta política, o que Erdogan está a tentar fazer é uma política neo-otomana, não é? É tentar recuperar influência nestes espaços do Império Otomano. Mas isto é um jogo extremamente perigoso, não é? E à medida que ele faz isto, o problema curdo não desaparece. E é isso, eu estou inteiramente de acordo com o João. Acho que a questão curda é interessante porque no nordeste da Síria, as forças democráticas sírias, dominadas pelos curdos, já gerem a região já há alguns anos. Com o fim do regime de Assad, podem surgir tendências para criar um Estado para o maior povo do mundo que não tem um Estado, mas que se espalha também pela Turquia, pelo Irão, pelo Iraque. Claro. Poderá haver a tentação de tentar criar ali um novo Estado naquela região a partir do nordeste da Síria? Mas há outro grupo, principalmente curdo, que é controlado pela Turquia, que é o exército sírio nacional. Quer dizer, o que a Turquia não pode aceitar é a criação de um Estado curdo em qualquer lugar. Quer dizer, tolera um Estado, um quase-Estado turco que existe no norte do Iraque. E já existe há bastante tempo. E aí mas tolera-o também porque primeiro está relativamente longe das fronteiras da Turquia e depois não há capacidade desse Estado curdo-iraquiano, digamos assim, para alargar as suas fronteiras. Portanto, na prática está contido, não é? E os Estados Unidos garantem... zona de Erbil. Exatamente. E os americanos garantem que esteja contido. Mas o título para jornal e para revista, os curdos são os palestinianos da Turquia. Assim como tudo isto que o Vasco está a descrever, que é a situação precisamente correta, como ele está a descrever, tem o paralelo a Israel. Quer dizer, é tão intratável para a Turquia e o poder islamita na Turquia tolerar os turcos e uma secessão turca ou um Estado independente curdo, como é intolerável e impensável para os judeus de Israel aceitarem um Estado independente palestiniano. É a mesma coisa. É paralelo, o paralelismo é imenso. Não é? Há nuances, claro, mas o paralelismo é muito grande. As potências ocidentais prometeram na Conferência de Paris um Estado aos curdos. E esse Estado nunca foi prometido, quer dizer, foi prometido mais tarde, através da partição da ONU, mas não quer dizer, as pessoas expressam grande solidariedade com os palestinianos. Eu pessoalmente não acredito que haja uma solução para a questão israelo-palestiniana e, portanto, acho que a solução de dois Estados está morta. E quando as pessoas dizem, como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Bom, a situação do Kurdistão demonstra que é possível, que há certas situações que de facto não têm solução e que há povos, há grupos que nunca tiveram e nunca terão Estados. Mas os curdos têm um ditado que diz que não têm amigos a não ser as montanhas. Sim, mas há uma diferença. Os curdos têm também uma tradição republicana, laica, democrática, que é muito forte e uma parte consegue fazer um jogo político interno dentro da República
da Turquia. Portanto, não é semelhante mas não com nesse Erdogan, aspecto, não com o islamismo de Erdogan, mas nesse aspecto, digamos que tem maior perspectiva de futuro político negocial, ou pelo menos uma parte boa da comunidade, significativa da comunidade, do que têm os palestinianos. Mas são uma parte interessadíssima neste conflito sírio e abocanham um pedaço da Síria, porque é uma zona curda, é historicamente curda. Este povo tem uma relação dificílima com os seus vizinhos turcos e com os seus vizinhos árabes. Nunca esqueçamos que o Saladino das lendas e das nossas guerras de cristãos no Ocidente Europeu com o Levante, com o tal Al-Sham, era curdo. Esta situação não tem nada de bom e é por isso que aquilo que fala-se muito daquilo que é os problemas que toda esta situação cria a Moscovo. Mas muito piores problemas está a criar a União Europeia e aquilo que Estás a falar da questão dos refugiados? E que é aquilo que se pode chamar um ato de estupidez política, mas elevada à enésima potência, e é um ato de uma indignidade moral absoluta. Estupidez porquê? Porque um ato estúpido é um ato que nos prejudica muito, sem nos trazer nenhum ganho e que prejudica ainda, eventualmente, terceiros. Estás a falar concretamente da suspensão... daquilo que foi a imediata, mas mesmo imediata, reação de uma série de Estados que integram a União Europeia, além de Grã-Bretanha, de suspenderem imediatamente todos os processos de pedidos de asilo político por parte de pessoas oriundas da Síria, e um deles avançou logo, e é por isso que a extrema-direita tem tanto peso, a Áustria, que iniciou logo o processo de repatriação de refugiados sírios. Mas esse era um processo que já vinha atrás. Houve 7 países europeus que há pouco tempo entenderam que a situação na Síria já estava já era segura. uma situação segura, sem que se percebesse qual era o critério para definir situação segura. Não é? Porque esse critério fica sempre aberto. Porque é que este ato é de uma profunda estupidez? É um ato porque as pessoas com capacidade de decisão política também são, por vezes, profundamente estúpidas, como nós todos fazemos atos estúpidos, cometemos atos estúpidos na nossa vida. Estás a ouvir hoje, João? Neste caso, a estupidez é que isto vai-se voltar contra quem toma esta atitude, porque a situação na Síria é de tal maneira instável e as perspectivas são... mesmo que considerássemos que estávamos numa situação de tanto pode dar para um lado como pode dar para o outro, temos de agir em função da pior alternativa possível. Temos de nos preparar para o caso de a guerra civil se vir a agravar e entrar num cenário parecido com aquele que foi o da Líbia, o do Iraque. É uma possibilidade a considerar. Mas estão a decorrer combates. Israel invadiu, mais uma vez ilegalmente, mas vamos deixar agora de lado isso, invadiu o Estado vizinho, invadiu a Síria, ocupou território. Os Estados Unidos mantêm a sua presença e estão a combater na Síria. A Turquia não tem nominalmente tropas na Síria, mas está a combater por interpostas organizações. E neste cenário há governos europeus, da União Europeia e a Grã-Bretanha, que consideram que chegou o momento de nos livrarmos dos refugiados sírios. Houve um momento, até agora, de lucidez que foi da responsável pelas relações externas da União Europeia, que disse o óbvio. Kaja Kallas afirmou que temos de fazer um compasso de espera, esperar para ver, porque a situação não é clara. Mas isso não impediu que, mesmo gente tão diferente como os trabalhistas na Grã-Bretanha,
tenha setores do Partido Conservador na Alemanha, que os democratas cristãos serão os prováveis vencedores das próximas eleições. A mesma coisa sucede em França. A mesma coisa sucede na Grécia, quer do lado de conservadores, quer do lado de socialistas, acham que chega o momento de nos livrarmos dos refugiados sírios. Ora, os números são alarmantes, sempre foram, porque os refugiados, nós estamos a falar de um país que tem mais de 7 milhões e meio de pessoas dadas como refugiados. E que o grosso desses refugiados, 3 milhões e meio, estão na Turquia. Também os outros ver livre que se quer ver livre deles o mais depressa possível e que está a incentivar a ida em força para de retorno à Síria. Apesar daí ir haver certo matizes, porque terá a ver com as zonas para onde vão esses refugiados, com as suas origens e por aí fora. E o resto está na União Europeia e na Inglaterra. O número oficial, por exemplo, da União Europeia, que foi divulgado esta semana pela Agência Europeia para o Asilo, existe uma Agência Europeia para o Asilo, como existem agências europeias para tudo e mais alguma coisa, é de que está em curso a análise de 108.200 dossiês. Portanto, a ideia é estes dossiês estão... não estão suspensos, já não se analisam e estas pessoas já não têm direito sequer de alegar permanência porque a situação de refúgio político não se justifica. Ora, isto vai ser um trunfo de tal maneira extraordinário naquilo que é a extrema-direita totalmente xenófoba e outros movimentos xenófobos, já para não dizer também os racistas que existem, porque nunca esquecer que estes sírios, a maior parte deles são árabes, portanto não são árabes, não fazem parte da família cristã dos Estados europeus. É um argumento que se ouve com frequência na Croácia, na Hungria, na Polónia, portanto. Tudo isto vai ter efeitos absolutamente devastadores na política europeia. Nós, aqui em Portugal, tivemos aquela coisa bonita de o nosso Presidente da República dizer que não estava muito bem a par do assunto, lembrar-se que o antecessor também, um homem muito estimável, Jorge Sampaio, tinha criado um programa para acolhermos estudantes sírios e tal, uma coisa boa, simpática, o diálogo das civilizações também, e que, portanto, em Portugal não tínhamos problemas, os números são conhecidos, oficialmente temos 1.911 sírios a residir em Portugal, não é um número absolutamente irrelevante, e até agora não se pôs o problema de retirar o estatuto de refugiados a essas pessoas, porque Ventura ainda não reparou nisso. Não sei se é essa a razão. A questão, talvez, eu estou de acordo com o João, que acho... Hoje é um dia mau, Vasco, isto está... Não, eu sei. Mas, quer dizer, estou de acordo com uma coisa, não é com tudo. Eu acho também que é prematuro chegar a qualquer conclusão, muito menos repatriar as pessoas. Quer dizer, não... Agora, isso é uma coisa. Outra questão é porque é que eles estão na Europa. Porque é que não estão em países árabes? Porque é que não estão nos países da vizinhança, com a exceção da Turquia, naturalmente, não é? Fez um negócio com a União Europeia. Claro, e é que está, não é? Porque a Turquia, como não tinha condições para absorver, e os outros países da região não queriam absorver, como também não quiseram absorver, ou pelo menos não quiseram integrar os palestinianos durante décadas, despacharam os refugiados para a Europa, e a senhora Merkel, naquela decisão de 2015, disputou este problema todo. Portanto, Merkel foi uma das pessoas com mais responsabilidades no surgimento de direita radical xenófoba. Não é Ventura, é Merkel. Mas, dito isto, quer dizer, também me parece uma falta de noção
falar agora ou começar a repatriar as pessoas, sendo certo que as pessoas têm estatuto de refugiados políticos, o que significa que mais tarde ou mais cedo, quando for seguro, são obrigados a voltar aos seus países. Quem pensa que a situação na Síria é segura é que não vive neste planeta, não é? Mas tudo isto demonstra o problema em que se transformou a questão dos refugiados, dos migrantes em toda a Europa, e demonstra uma outra coisa, que demonstra que... o que é que demonstra? Demonstra que o que vem aí nos próximos tempos não vai ser bonito. É isso que demonstra. E ainda temos Trump. Mas por isso é que eu disse o que vem aí, porque se Trump cumprir aquilo que diz que vai fazer no primeiro dia, que é começar as deportações, no segundo dia da sua presidência, essa discussão rebenta na Europa, porque perante uma decisão daquela natureza, ou a esquerda ou a direita, seja quem for, vai aproveitar para aplaudir ou para censurar. E, portanto, está lançada no dia... Portanto, ele toma posse dia 20, não é? No dia 21, 22 está lançada novamente e temos a questão. A camarada Giorgia Meloni, que também já referimos aqui neste programa, viu o seu brilhante programa de pegar gente com pedidos de asilo político em Itália e recambiá-los para a Albânia, ser rejeitado pelos tribunais do seu país, e o programa ficou sem efeito. Portanto, essa questão... Por enquanto... Exatamente, por enquanto, porque agora vai ser alterada. Vai levantar de novo, claro. Vai haver tudo isto. Portanto, nós temos aqui um caldo que vai ser uma coisa muito prometedora. Vamos então passar às sugestões para esta semana? Eu trouxe um livro que já é velhinho, publicado em 89, mas que continua a ser... o livro mais, enfim, de referência, ou melhor dizendo, a biografia de referência do pai de Bashir al-Assad. Chama-se simplesmente Assad, e depois o subtítulo é A Luta pelo Médio Oriente. Foi escrito por um jornalista britânico, creio que já morreu, não foi, já morreu, o Patrick Seal, mas é um excelente retrato, não só destas coisas que estivemos aqui a falar sobre como a Assad surge dentro das Forças Armadas, como faz a sua carreira política, como o Partido Baath. No Partido Baath havia uma facção síria e uma facção iraquiana, e ambos odiavam-se, não é? Porque o Saddam Hussein também era do Partido Baath. Mas o livro é mais do que uma biografia, é isso sim, mas é também uma explicação, um tratado excelente sobre esta tentativa de fazer a Síria um país a sério. Que infelizmente hoje, portanto 30 e tal anos depois do livro ser publicado, ou o que é, se vê que falhou, que fracassou, mas o livro é para quem se interessa por isto. O livro é de facto o clássico, não há melhor do que isto, sim. Mas há pouco bom escrito sobre a Síria, a guerra civil da Síria. Do Fouad Ajami, que foi uma pessoa que acompanhou muito que é suspeito por ser bushista. É suspeito por ser xiita, até estar próximo da administração Bush, que escreveu muito sobre a guerra, já falecido também, radicou-se nos Estados Unidos, tratou muito estes problemas, quer em relação ao Líbano, quer ao Egito, quer ao Iraque. Mas, de facto, esse livro do Patrick Seal é um clássico, é uma obra de referência. Eu não trago hoje nenhum clássico, mas fiquei muito surpreendido. Comecei a folhear e estou a ler, e com muito agrado, um romance que se chama Proibida na Normandia, de uma romancista espanhola chamada Rosário Raro, que foi agora traduzido e editado na Porta Editora, e que é
uma efabulação a partir de um momento. Houve uma mulher que participou no desembarque aliado na Normandia em 1944. Foi uma jornalista norte-americana, Martha Gellhorn, que é um dos ícones do jornalismo de guerra dos Estados Unidos, e em certo sentido até de língua inglesa, e a história de como ela conseguiu participar no desembarque é relativamente bem conhecida. Escondeu-se num navio, fingindo-se de enfermeira e uma série de aventuras desse género, e de facto não esteve logo na primeira vaga, esteve logo presente na segunda vaga, tirou fotografias, perdeu-se o rolo, coisa que aconteceu a muitos dos que estiveram presentes no massacre, que custou vida a muita gente. E esta saga da Martha Gellhorn permite a Rosário Raro rever o que foi a vida muito aventurosa, de bom jornalismo e também de muitas causas perdidas, de casamentos complicados com o Hemingway. É sempre de lembrar as aventuras e desaventuras dela com o Hemingway. E é um bom romance. Retrata um momento histórico, evoca aquilo que foi a participação de mulheres jornalistas na Segunda Guerra Mundial, e a trama está bem conseguida. Não conhecia, foi uma surpresa, ainda não o acabei, mas até agora não me desiludo. Portanto, recomendo isto a quem se interessar pelo tema. Portanto, esta aventura de Martha Gellhorn, que foi uma aventura muito séria da mulher, a mulher proibida na Normandia. Saiu agora, a tradução é da Porta Editora. Já eu recomendo a edição mais recente da Sábado, que tem na capa uma reportagem histórica um artigo histórico, aliás, a propósito dos 500 anos da morte de Vasco da Gama. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Pode ouvir-nos como habitualmente no site da Sábado, nas plataformas de podcast e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Nós voltamos para a semana. Conselho de Segurança.